Boa noite a todos. Estamos aqui nessa quarta-feira, mais uma vez com vocês, com esse programa Acendendo Você, para falar um pouco do nosso autodesenvolvimento. Estamos no meio de grandes mudanças, grandes transformações, algumas novidades, e quem está no trabalho aí está percebendo, né, que nós estamos aqui vivenciando nesse momento algo especial, né? Sobre, inclusive, tudo aquilo que a gente fala aqui, né? Sobre nós dentro desse processo maravilhoso de mudança que nós estamos vivendo hoje aqui no planeta, especialmente nesse momento. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para o pessoal que está chegando se inscrever no canal, acionar lá o sininho das notificações, dê o seu gostei, porque isso contribui para a gente poder divulgar o que a gente fala aqui para mais pessoas, né? As pessoas vão poder participar, conhecendo o trabalho que a gente faz aqui, poderão refletir e aproveitar para a sua transformação. Tema de hoje, o inevitável aumento de frequência, e você, como nós, como todos, fazemos parte disso, o inevitável aumento de frequência. Esse aumento de frequência está realmente, né, interferindo na nossa realidade pessoal de forma intensa e transformadora, né? Esse aumento de frequência não permite mais que a gente não cuide do nosso processo de transformação, tanto físico como emocional, mental e, sim, espiritual também. Para alguns, para mim também, até na questão física, e especialmente na questão física, existe esta interferência, esse aumento de frequência traz transformações importantes, faz com que nós tenhamos dores, tenhamos sensações estranhas à nossa realidade, ao que nós estamos vivendo. Porém, né, quem está se preparando, quem enxerga isso, né, consegue, em pouco tempo, né, se ver transformado e ver uma mudança importante, né, nesse momento aqui que nós estamos vivendo. E o que tem, né, de inevitável nesse aumento de frequência? O que nós precisamos considerar, né, dentro da nossa realidade? Em primeiro lugar, precisamos aprender, né? Aprender a usar o silêncio, né, nos nossos momentos, nesses momentos de turbulência. De fato, nós falamos bastante já sobre isso, todo esse tempo, e agora se vê mais do que necessário, né, nós aproveitarmos este que é, né, um grande catalisador do momento. Por quê? Porque se nós procurarmos a paz nos nossos relacionamentos, nós vamos encontrar a paz em nós mesmos. E isso nós precisamos de um fator muito importante agora. Por quê? Porque, além, né, de toda essa fase que nós estamos enfrentando, nós vamos vivenciar uma projeção, que eu já falei um pouco a semana passada, uma projeção de um flash solar, e tudo isso está relacionado ao nosso eu, né? Ao nosso eu, a sua construção. Então, esse aprendizado em relação a você se manter com você mesmo, ele te traz condições, né, de você conviver e de você passar por essa fase que até final de dezembro será mais do que desafiadora, né? Essa semana eu experimentei pessoalmente alguns processos de aprendizado, né, importantes. Temos que também considerar
definitivamente, todo o processo atual de convivência com isso, somos nós com nós mesmos. Não existe nada fora do nosso eu para ser tratado, de verdade. Alguns podem até questionar, falar, mas como assim? O mundo está sendo revolucionado aí, está acontecendo tantas coisas, né? E especialmente aqui no nosso país. Sim, isso é o que está fora acontecendo por si, mas o nosso eu não depende disso. O nosso eu fará isso tudo ser melhor e diferente, desde que nós consigamos, nós encontramos um caminho para vencer, né, esse processo atual. Então, aprender no silêncio, né, é muito importante. Nada mais vem de fora. Todo o seu processo é você consigo mesmo. Outra questão interessante que merece ser cuidada agora é, mais uma vez, evitar julgar as pessoas. Cada um ainda está no seu momento. Magoar ou entrar em conflito com pessoas é magoar a si mesmo. E não te traz, não te leva a absolutamente lugar algum. Portanto, seja da família, seja amigos, seja pessoas estranhas, deixe cada um viver o seu momento, cada um entender o seu processo. Há também, né, uma grande possibilidade, isso inclusive foi divulgado em forma aí de uma certa previsão, de que em determinado momento, desse mês ou para o ano que vem, pessoas que não estão no processo de perceber essa mudança serão levadas, vou jogar aspas, né, forçosamente a entrar nesse processo, mas não forçosamente por uma imposição, mas por uma disponibilidade vibracional presente que contribuirá para essas pessoas, né, perceberem. Então, muito importante é que nós não vamos praticar, né, aquele ato de julgar, de censurar as pessoas ou de cobrar das pessoas atitudes frente ao que nós já percebemos, ao que nós já temos construído dentro de nós. Sempre, sempre a recomendação, né? Seja o exemplo, né? Responda perguntas, né? Não faça críticas. Chamar para a consciência, né? É totalmente o exemplo. Se no nosso exemplo não sensibiliza aquele que quer se transformar ou quer participar, nada podemos fazer. Porque antes de nós, esse mundo inteiro já deu fortes exemplos, forte, né, disposição de outros avatares que estiveram aqui com o fim de ensinar e transformar as pessoas. E um grupo significativo não prestou atenção a isso, não aproveitou isso e até hoje não o faz. Então, nós individualmente, não obstante nosso trabalho, nosso esforço no despertar, nosso esforço nas nossas próprias mudanças, né? Precisamos entender que se isso ainda não é suficiente, essas pessoas de fato não vão caminhar para o despertar. Então, não merecem ser julgadas, não merecem o nosso julgamento. Não devemos fazer isso. Porque isso também cuida daquilo que eu comecei a dizer para vocês no início da live. Se o processo é nós conosco, nós, né, com cada um consigo mesmo, né, julgar o outro, ou externalizar, ou procurar fora, né, vamos chamar assim, policiamento de atitude do nosso eu agora, né, não vai traduzir nenhum tipo de resultado positivo, nem para o planeta, nem para o universo, nem para cada um de nós.
Porque, antes de tudo, né, cada um de nós precisa estar preparado. Então, se doer e se incomodar menos com os demais, é uma das grandes lições que nós devemos aprender e aplicar nesse momento com bastante atenção para isso. Outra questão interessante: concentrar a sua atenção no que você deseja de bom para si. O que resiste, persiste. Significa o quê? Construa o seu ambiente imediato dentro do positivo e persista nisso. Que se as energias disponíveis, os canais de conexão disponíveis é de construção, de expansão, persista no positivo. Persista no positivo. Até porque eu também deixei essa mensagem há pouco tempo, que não existe mais uma dualidade a ser escolhida, né? Como a gente sempre conheceu o bem e o mal. Existe o bem. E existe negar esse bem. Mas escolher uma outra vertente possível de convivência aqui, não há mais espaço. E onde não há mais espaço, ou se exerce a transferência das consciências para realidades que assimilem o seu grau, o seu nível vibracional, ou será exercido um princípio do universo muito interessante, que é da entropia. O que é a entropia? Né? Dá para fazer uma live só sobre entropia. Mas explicando assim, em alguns minutinhos aqui para vocês, entropia é o processo de restabelecer todo e qualquer estado no universo, a sua origem, né, primeira. Então, a entropia para o ser humano que nega, né, um padrão energético vibracional de consciência significa retornar ao pó, do pó para o pó. E isso, simbolicamente, não é só no físico, né? Pode ser também na sua vibração, na sua expressão vibracional e energética, né? Então, claro que quando a gente fala de uma entropia existencial do ser humano, são as questões exageradamente, né, negativas, exageradamente que recusam uma vibração positiva, né? Então, isso é o extremo. Entretanto, não é, né, uma imaginação, isso não é uma invenção, isso não é uma ideia ilusória, isso é uma realidade presente. E aí que, então, né, a concentração no positivo importa muito para cada um de nós, porque este positivo é o que você precisa para se fortalecer dentro dessa compreensão que eu falo agora para vocês. Né? Não se lamentem sobre as dores, sobre as suas crises, porque elas fazem parte. Cada uma que nós estamos vivenciando é um passo que estamos dando. Né? E volto sempre a me colocar junto com vocês. Não há ninguém que está passando por esse momento sem essas transformações. Né? Entrar em contato com seus processos e se transformar e se revelar nisso, né, é de importância fundamental. E até digo a vocês que quem não está sentindo, que não está percebendo, é porque realmente está adormecido. E quem fala, ah, não, eu estou ótimo, não acontece absolutamente nada comigo, eu não percebo nada. Isso é lamentável nesse momento. Claro, digo a vocês que um processo positivo de expansão de consciência, de construção de conhecimento, de construção de luz, não precisa a expiação e provas para que você atinja esse processo. Não quero dizer assim que todos, absolutamente todos, devem sofrer, né, esses processos físicos, às vezes mentais, às vezes psíquicos, né, de convivência neste momento. Mas é comum à nossa realidade de origem, né? Então, pode sim ter, de repente, pessoas que não sofrem absolutamente nada, já estão num processo mais ascensionado, que
já convivem com vibrações de frequências diferenciadas e tudo mais, sim, né? Mas aquele que é insensível a todo, via de regra, na nossa dimensão, na nossa 3D, é porque, de fato, pode estar adormecido de tal forma que, né, não fará diferença para ele ou para ela, né? Dentro desta concentração do bom, do bem para si mesmo, também devemos manter a calma, sermos receptivos e não reativos, né? O que quer dizer isso? Sermos receptivos e não reativos. Claro que do que eu falo aqui, a gente explica nas nossas lives, os nossos queridos irmãos trabalhadores de luz expõem nas suas lives também. Diuturnamente está acontecendo isso. Existem pessoas que estão rejeitando, podem ter, né, reações, né, por vezes, de rejeição, de dúvida, de pôr em prova e tudo mais, né? E para isso nós temos que ter calma, né? E sermos receptivos ao que a gente puder esclarecer, acrescentar, iluminar, né? Para que haja compreensão. Mas não devemos ser reativos. O que são os reativos? Nós reagirmos, né? Em defesa ou em oposição, né? Ou em discussão sobre o que acontece no momento. Porque mesmo cada um de nós, eu aqui dizendo, falando com vocês, e todos os demais que falam sobre a nossa passagem agora, né, tem uma forma de expor, né, tem uma forma de apresentar, né, essas questões da humanidade para as pessoas, e tem níveis de compreensão para isso. Nem todos, né, estão abertos a essa compreensão, e nem todos conseguem expressar 100%, né, os temas relacionados, né, à sua realidade. Então, tenhamos, né, paciência, tenhamos calma, né, para que possamos não só aproveitar, mas ser o exemplo que eu falei para vocês aqui, né? Outra questão interessante, importante, se você não quer mais do mesmo, perdoe, deixe ir. Uma das questões mais difíceis na existência humana é a dor do ódio, da mágoa, das promessas, né, das vinganças e tudo mais que criam laços psico-espirituais, energéticos, né, de retorno dentro da formação de uma roda de samsara. Claro, nós já explicamos bastante sobre isso, e eu volto no ponto, né? Os ciclos reencarnacionais expiatórios estão sendo dissolvidos do planeta, ou seja, está se retirando aquela questão rotineira e ordinária da existência humana, que é repetir ciclos de reencarnação, e muitas vezes essas repetições não foram voltadas ao crescimento espiritual do ser, e sim da manutenção de outros interesses, interesses energéticos negativos, baixas vibrações e tudo mais. Entretanto, o ser humano, individualmente, sob o ponto de vista da sua independência e livre-arbítrio, ele pode fazer a manutenção de processos encarnacionais repetitivos e negativos com as suas relações, as relações que ele tem com as pessoas. Então, cuidem de perdoar e de deixar ir. Deixe ir, né? O que não te serve mais, aquilo que não funciona mais, aquilo que foi um ciclo de passagem, né? Uma convivência que não lhe serve mais, deixe ir. E não faça promessas, não cobre como se fosse dívidas, não cobre, né, que um dia eu hei de te encontrar, ou para, né, resgatar, ou coisa desse gênero, porque isso sim cria um ciclo kármico, é uma amarra existencial, é uma prisão, né? E para isso nós precisamos ter a luz suficiente para entender que o nosso processo no universo tem que ser de liberdade, de ser livre, e não estar amarrado a ninguém.
Então, volte você, volte eu, volte quem quer que seja, quantas vezes for para esse planeta, que começamos a fazer isso dentro de um aspecto de liberdade, né? A nossa manutenção de vida aqui deve ser para a liberdade, com a liberdade e pela liberdade, né? Então, daí que é importante, sim, né? Não criar vínculos e amarras, né? Que depois trazem a pessoas a um repetir, né? A um repetir, a um repetir, a um repetir. E com a possibilidade também, né? De cometer outros ou erros ainda maiores, né? Porque ódio, mágoa, né? Ele adoece o espírito, adoece a alma e adoece o corpo, né? É uma criatura envolta no seu perispírito com esse padrão energético, ela naturalmente, qualquer plano, está doente, né? Então isso precisa ser sublimado, precisa ser entendido. Outra questão também bastante interessante e importante, lembrar que o mundo é aquilo que você pensa, especialmente para você. Preste muita atenção nisso. O mundo é o que você pensa, especialmente para você. O que significa? A forma que você vive e enxerga o mundo é ele será para você. Significa que todo o seu regime de crenças, frases repetitivas, né? Aquelas coisas que se escuta ao longo da vida, né? Os clichês sociais negativos, quando eles são repetitivos, fazem parte do ciclo, né, social e de vida de cada um, é assim que a vida será para estas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Cuidado, né? Cuidado. Não brinque com, né, a sua disponibilidade financeira. Não faça piadinha de pobre, por exemplo, né? Muita gente gosta de fazer uma piadinha de pobre, ou dizer, né, que fazer piada, que o mês o salário é menor do que o mês, e por aí vai. Se isso é uma realidade, trabalhe para que ela se modifique para você. Ou em tantas outras coisas mais, estereótipos sociais referentes à figura da mulher, do homem, né, dos relacionamentos, aquele repetir, não, porque homem é tudo igual, é tudo assim, ou as mulheres estão assim, os relacionamentos não dão certo, ou não vale a pena, pare com isso, porque isso é a realidade pessoal das pessoas. O mundo não é assim. O mundo em si vale a pena, por quê? Porque milhões valem a pena, milhões estão se dando bem, né? Vamos jogar aspas nisso, no bom sentido. Milhões encontram a felicidade, encontram, né, pessoas boas, encontram relacionamentos bons, encontram honestidade, por aí vai. Então, a sua linha de pensamento é o desenho que você faz na sua vida. E isso nas menores coisas. O preconceito social sobre algumas figuras faz com que você encontre elas, porque você nutre a energia de ligação, especialmente negativa, para encontrar pessoas que têm comportamentos de acordo com o seu regime de crenças. Então, tire de você que pessoas que pilotam moto na rua são todas iguais e fazem as mesmas coisas. Tire de dentro de você, né, que determinado comportamento social que você encontra na rua, todas as pessoas são assim, porque para você vai ser. Porque você estabelece um padrão vibracional repetitivo dentro de você que te conecta na forma que você enxerga. Assim como no seu meio social. Nós estamos chegando no Natal, existem centenas de pessoas que têm repúdio a essa data, seja pelo motivo que for. Ou elas se rebelaram contra a energia deixada pelo Messias, a energia crística, e acham de repudiar isso e confundem isso com a parte que as religiões aproveitam, né, para vender, né, as suas mensagens e tudo mais. Ou então, em algum momento na vida, tiveram uma experiência no Natal que foi frustrante
e aí condicionam isso definitivamente a uma data que precisa ser repudiada por alguns. Mas isso, efetivamente, é a forma que essas pessoas enxergam. Para elas é assim mesmo. Exatamente como elas falam, é porque elas colocaram isso no seu regime de crenças. Tanto quanto pode ser que se cada um, né, usando o Natal como exemplo, olhar o Natal como uma comemoração, né, em torno do exercício, né, do exemplo do Messias que deixou essa energia crística para a nossa ascensão, para o nosso crescimento, é uma data comemorativa. Claro que em via de todo o sistema capitalista, o sistema de dinheiro, existe sim promoção de coisas, mas que depende do exagero e do mau uso de cada um. Não significa, né, que você montar a sua árvore de Natal e colocar uns pacotinhos de presente lá embaixo, você está desvirtuando a data, ou está transformando a data. Isso apenas é uma forma de comemoração, que moderadamente, né, não perdendo o espírito de Natal, faz parte de uma cultura social, né? Então, isso faz parte. Eu tive o desgosto de ver na internet uma publicação, né, de pessoas que estavam repudiando a figura da árvore de Natal, porque diziam que isso tinha uma representação no passado, onde as bolinhas eram crianças que eram penduradas e era colocado, né, em dedicação, né, a um Deus expiatório lá que precisava, né, da energia infantil para se, né, da energia da criança, da pureza da criança para se fortalecer, então era dado em sacrifício. Ok, simbolicamente, né, simbolicamente não, de fato, naquela época poderia ser isso, mas não é a representação que se tem hoje. A Natal, no significado da cultura ocidental de hoje, sob o ponto de vista esotérico, representa a vida, né, representa o universo, representa, né, a multiplicação, tem outros significados, né? Então, nós precisamos entender, né, sob o ponto de vista do que habita o nosso coração. Se a pureza está no coração de cada um, né, ela merece, então, ser, né, exposta e dentro da visão de cada um, né, vai ser a sua própria realidade. Quanto mais uma vez, né, isso precisa se repetir muito, quanto mais a realidade pessoal de cada um estiver próxima da verdade, mais a pessoa vai encontrar, né, o seu caminho de transformação, vai permitir que pessoas que estão consigo sejam felizes, né? Vai fazer com que as pessoas, vai permitir que as pessoas que convivem com você sejam felizes e por aí vai, né? Então, é muito importante também ver, né, que a forma pela qual nós enxergamos, né, o mundo é o que o mundo se faz. Daí que se explica que não existe, né, um Deus injusto, ou um criador, ou uma criação injusta, onde alguns têm, outros não têm. Tudo faz parte de né, de uma transformação pessoal ou uma manutenção, né, de uma visão difícil, né, negativa. Utilize, então, sempre o positivo. Positivo, o amor, né? Lembre-se que distribuir o amor, né, nesse sentido, é sua atitude. Usando mais uma vez o exemplo do Natal, né? Leve amor na reunião de família. Não aproveite a reunião anual de família, porque em algumas famílias ela se torna anual mesmo. As pessoas realmente só vão se ver no Natal. Mas se é um momento único e de difícil encontro das pessoas, porque isso aconteceu na história da minha família, durante um tempo a gente realmente só, alguns integrantes da família, a gente só ia se ver no Natal. Só que naquela época, e talvez ainda um pouco hoje, as pessoas não tinham consciência que, não obstante esse único momento durante o ano, tinha que levar amor no coração, né? Seja muito ou seja pouco, a gente tinha que dividir isso.
E é o que a gente pode fazer hoje. Ah, é uma reunião de família, vamos levar carinho, vamos levar alegria, levar o amor, né, no coração, e dividir isso com todo mundo, seja por uma única ocasião no ano, ou seja mesmo para compartilhar com as pessoas esse momento de comemoração, né? Eu estou aqui nos meus minutinhos finais, mas para finalizar, antes de encerrar com vocês também, queria recomendar, nesse momento, para aqueles que utilizam essa ferramenta, utilizar a meditação como um processo, sim, de autoencontro, né? Ou, se a pessoa não tem o costume, porque nem todos têm facilidade em praticar meditação, utilize a sua ferramenta, né, que mais lhe convenha, tirando pelo menos um tempo todos os dias para si mesmo, para esse encontro de si mesmo. Porque independentemente de, eu não faço meditação, isso não é para mim, mas retire, né, um pequeno espaço do seu tempo todo dia para você. Não importa o que você faz, qual a sua profissão, né? Mas separe um tempo para você, separe uns minutos ou uma hora, quanto você achar que seja bom para você, para esse encontro de si, para essa compreensão, para essa reflexão. Porque também há uma coisa muito importante a se pensar: se nós não paramos durante o dia, alguns minutos, ou uma hora, ou duas, seja quanto for o nosso tempo, né, para reconhecer esse encontro, ele não acontece mesmo, porque nós engatamos numa rotina, né, num ciclo repetitivo, e que, se nós não fizermos parte desse nosso tempo, realmente nós só vamos ficar, né, completando etapas, pagando contas, resolvendo problemas, buscando filhos nas escolas, nos netos, ou então fazendo atividades, seja elas quais forem, que não contemplam o nosso eu, que tanto merece, pois, eu volto a repetir, hoje a pessoa mais importante no mundo é você, para você e para o universo. E isso eu não falo de forma egoísta, eu falo de forma a importar, sim, né, para que você se encontre na construção do seu eu. Então, meus queridos e minhas queridas ouvintes, quero deixar minha gratidão aqui para quem esteve ao vivo e quem ainda vai nos assistir também. Quero deixar minha gratidão aí para a equipe da TV Crom, que, né, permite que a gente grave esse programa aqui nas quartas-feiras, e deixar meu fraterno abraço a todos e o convite para na próxima quarta-feira, de novo aqui, falar um pouco mais com vocês, né, sobre essa nossa jornada, né, tão importante, tão transformadora do nosso crescimento, porque somos nós, né, cada um de nós, que a quinta dimensão, que já está aí, né, abrindo seus portais, espera, né, e isso pertence a todos nós. Então, um abraço carinhoso para todos e até então a próxima quarta-feira.